Senhor presidente, ilustres membros do tribunal, é uma honra para mim comparecer diante de vocês para apresentar as opiniões do meu país sobre uma questão de importância crítica para as Nações Unidas, todos os estados e, em particular, para o povo palestino. Senhor presidente, em nome do meu país, o Reino da Arábia Saudita, gostaria primeiro de parabenizá-lo por assumir a presidência deste tribunal. Senhor presidente, ilustres membros do tribunal, há menos de um ano, o tribunal determinou que as políticas e práticas de Israel nos territórios palestinos ocupados, incluindo sua prática de assentamentos, sua ocupação contínua e sua anexação de partes desse território, são violações flagrantes do direito internacional que devem ser encerradas com urgência. A decisão do tribunal traçou um caminho claro para que Israel siga e, finalmente, se alinhe à legalidade internacional. Infelizmente, mas previsivelmente, Israel escolheu ignorar a decisão do tribunal, mostrando que se considera acima da lei. A indignação com a conduta de Israel, especialmente desde outubro de 2023, obrigou a Assembleia Geral da ONU a retornar ao tribunal para buscar sua orientação sobre outra questão urgente. Desta vez, a questão colocada perante o tribunal e as circunstâncias que a motivaram são de importância mais imediata e extrema. Essas circunstâncias incluem a preocupação da Assembleia Geral com a impunidade com que Israel tem continuamente bloqueado a provisão de assistência humanitária, vital e outras ajudas desesperadamente necessárias pela ONU e outras partes interessadas à população palestina. Em todo o território palestino ocupado, mais flagrantemente na faixa de Gaza. Confirmar as obrigações de Israel de permitir que as Nações Unidas, outras organizações internacionais e terceiros estados realizem atividades no território palestino ocupado, incluindo a prestação de tal assistência, poderia realmente fazer a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. A conduta horrenda de Israel, que acumula ilegalidade sobre ilegalidade, está bem documentada. Sua aplicação mais implacável tem sido as condições de cerco impostas sobre a faixa de Gaza, desde outubro de 2023. Como o mundo inteiro está dolorosamente ciente, doenças, falta de saneamento, água limpa, comida, abrigo e cuidados médicos são endêmicos. Embora pausas temporárias tenham ocorrido ocasionalmente, Israel tem reimposto condições de bloqueio total à vontade, assim como fez no início de março deste ano, interrompendo completamente o fornecimento de alimentos, água, suprimentos médicos, habitação temporária, combustível e qualquer outra coisa para a população faminta, deslocada e exposta da faixa de Gaza. Nada justifica tal barbárie. O bloqueio de Israel à assistência humanitária e a brutalização simultânea da população civil durante o bombardeio só podem ser entendidos como dois componentes de uma única empreitada. Ou seja, um meio para realizar a limpeza étnica da faixa de Gaza, deslocando ou matando sua população palestina, para abrir espaço para que Israel colonize e anexe o território. A falha de Israel em garantir e facilitar a assistência humanitária irrestrita à população de Gaza certamente seria vista como parte integrante deste crime contra a humanidade, se isso viesse a acontecer. E claro, a retenção de tal assistência humanitária e de desenvolvimento também desempenha um papel na maior empreitada israelense
Ou seja, demolir o direito estabelecido do povo palestino à autodeterminação, minando sua capacidade de sobreviver e se sustentar. O tribunal está ciente das circunstâncias terríveis enfrentadas pela população da faixa de Gaza e sua necessidade urgente de assistência humanitária de forma contínua. O tribunal emitiu medidas provisórias em 3 ocasiões no caso da África do Sul contra Israel, ordenando que Israel tome todas as medidas necessárias e eficazes para garantir a provisão de assistência humanitária urgentemente necessária aos palestinos em toda Gaza. Israel ignorou essas ordens, assim como ignorou apelos semelhantes, feitos por outros órgãos da ONU, organizações internacionais e estados preocupados. Em vez disso, agravou a crise humanitária e transformou a faixa de Gaza em um monte de escombros inabitável, enquanto matava milhares de pessoas inocentes e vulneráveis. Senhor, presidente, ilustres membros do tribunal, em ou por volta de 15 de abril deste ano, o número de mortos palestinos na faixa de Gaza atingiu a sombria cifra de 51 mil, sendo cerca de 15 mil deles crianças. Mais de 116 mil pessoas ficaram feridas. Esses números aumentam a cada dia, mesmo durante os curtos períodos de suposto cessar-fogo. Não é difícil entender por quê, já que o exército israelense removeu todas as restrições para matar inocentes. Realizou mais de 40 mil ataques aéreos na pequena faixa. Terrivelmente, emprega inteligência artificial para determinar quem matar e quem poupar. Estabelece zonas de morte, onde qualquer pessoa que cruze fronteiras invisíveis, mesmo mulheres e crianças, é abatida à vista. Bombardeia as chamadas zonas seguras, matando inúmeros inocentes, muitos enquanto se abrigam em tendas frágeis. E nega pedidos de organizações internacionais para importar equipamentos necessários para limpar as estimadas milhares de munições israelenses não detonadas, espalhadas pela faixa de Gaza, que mataram ou mutilaram inúmeros palestinos inocentes. Somando-se a essas condições catastróficas, está a destruição sistemática de hospitais, infraestrutura de água, terras agrícolas, padarias, casas e outros vestígios de vida em todo o território, criando condições de sofrimento, doença e fome. O pedido agora perante o tribunal, buscando esclarecer as obrigações de Israel de permitir que organizações internacionais e estados forneçam assistência humanitária e operem dentro do território palestino ocupado, incluindo Gaza, deve ser visto neste contexto, pois explica por que o pedido tem tanta urgência e importância. Por mais vergonhosa que seja a conduta de Israel em relação ao povo palestino, o dano que causou a eles não é a única consequência prejudicial dessa conduta, nem a única razão pela qual a questão perante o tribunal tem tanta importância. Outra razão crítica para estabelecer o escopo das obrigações israelenses abrangidas pelo pedido da Assembleia Geral é esclarecer o quadro jurídico para avaliar as ações de Israel contra a ONU e outras organizações internacionais e terceiros estados que buscam ajudar os palestinos dentro do território palestino ocupado. A hostilidade de Israel em relação à ONU é extensa demais para ser resumida aqui. Seus ataques têm sido particularmente direcionados à UNRWA, que desde 1949 desempenha um papel indispensável na proteção dos direitos básicos e das condições de vida do povo palestino, que foi deslocado de sua terra natal, fornecendo assistência médica, educação, alimentos
e outros tipos de assistência a cerca de 5 milhões de refugiados. Como enfatizado pelo secretário-geral da ONU, quando se trata de fornecer alívio e assistência humanitária ao povo de Gaza, não há alternativa realista ao UNRWA. A hostilidade de Israel contra a UNRWA começou muito antes da crise atual. No entanto, desde outubro de 2023, seus ataques se intensificaram dramaticamente. As forças israelenses mataram mais de 200 funcionários da UNRWA, atacaram e destruíram suas instalações, saquearam seus armazéns e negou a entrada de suprimentos relacionados ao UNRWA. A polícia israelense ficou enquanto as instalações da UNRWA em Jerusalém foram atacadas e incendiadas por uma multidão israelense. Israel também ordenou que a UNRWA desocupasse suas instalações na Jerusalém Oriental ocupada e aprovou leis que proíbem as autoridades israelenses de terem qualquer contato com a UNRWA e impedem a UNRWA de operar dentro do território israelense, que ilegalmente alega incluir a Jerusalém Oriental ocupada. As desculpas que Israel deu para justificar suas ações, alegando que a UNRWA carece de neutralidade, promove narrativas tendenciosas e é infiltrada pelo Hamas, foram abordadas pela ONU e desacreditadas. Além disso, uma revisão independente liderada pelo ex-ministro das Relações Exteriores da França encontrou a alegação de Israel como infundada e sem qualquer evidência credível. As fabricações subjacentes à ação de Israel contra a UNRWA e contra a ONU de forma mais geral não podem ser seriamente questionadas. O que essas ações estabelecem, no entanto, é que a opinião do tribunal sobre a obrigação de Israel, abrangida pelo pedido da Assembleia Geral, é urgentemente necessária, não apenas para evitar mais danos ao direito do povo palestino de receber apoio ao desenvolvimento humanitário, mas também para salvaguardar a base legal na qual a ONU e outras entidades conduzem atividades humanitárias. Voltando à jurisdição do tribunal, nossas opiniões e as opiniões de quase todos os outros estados participantes nestes procedimentos estão de acordo que, dadas as questões legais levantadas, o tribunal tem jurisdição para emitir o parecer consultivo solicitado e que não há razão convincente para não fazê-lo. Pelo contrário, dadas as condições desumanas às quais Israel submeteu o povo palestino, de forma mais aterrorizante na faixa de Gaza, submetemos respeitosamente que o tribunal tem o dever de emitir seu parecer para que a obrigação de Israel de garantir e facilitar a prestação de assistência humanitária pelas Nações Unidas, outras organizações internacionais e terceiros estados seja esclarecida. Além disso, a investigação da Assembleia Geral sobre a obrigação de Israel impacta questões de ampla importância, incluindo as operações da ONU e de outras agências de ajuda, bem como os direitos palestinos, uma questão de preocupação universal, desde a adoção da Resolução 181, na segunda sessão, em 1947. O pedido também destaca questões urgentes, incluindo a proibição legislativa de Israel à UNRWA, ações militares que impedem a ajuda humanitária e ameaças aos privilégios e imunidades da ONU. Uma pequena minoria de um grupo. E Estados argumenta que o tribunal deve abster-se de emitir este parecer consultivo, porque isso exigiria que ele realizasse uma investigação factual significativa, o que não é apropriado para um parecer consultivo, ou que a questão foi formulada de maneira tendenciosa. Esses argumentos, que foram rejeitados pelo tribunal, nos casos do muro, e das políticas e práticas israelenses, seriam igualmente descartados pelas mesmas razões articuladas nessas decisões. Os mesmos estados
argumentam que o tribunal deve recusar-se a dar este parecer, porque já abordou o assunto do pedido em seus pareceres consultivos anteriores relacionados ao território palestino ocupado, ou que emitir o parecer sobre o ocupado. Prejudicaria os processos contenciosos em andamento na África do Sul contra Israel. Esses argumentos não têm mérito. O pedido atual é evidentemente distinto dos pedidos anteriores, já que o escopo e a natureza das obrigações de Israel de garantir e facilitar a prestação de assistência humanitária pela ONU, outras organizações internacionais e terceiros estados não foram expressamente abordados pelo tribunal em nenhum desses pareceres consultivos, deixando desconhecidas as opiniões do tribunal a esse respeito. Quanto ao argumento de que esses procedimentos consultivos prejudicariam o resultado do caso de genocídio, esse argumento falha por razões óbvias. Para o argumento, esses procedimentos de aconselhamento prejudicariam em África do Sul, Sint Israel. O tribunal é chamado a entrar em nascimento e aplicar a Convenção sobre Genocídio e determinar se a conduta de Israel em Gaza envolve sua responsabilidade internacional sob essa convenção. Em grande medida, a resposta a essa pergunta é sim. É sim. A intenção necessária sob o artigo 2 da convenção pode ser atribuída a Israel. A resposta. As questões levantadas neste processo, que estão amplamente focadas em identificar a obrigação de Israel de garantir e facilitar a assistência humanitária e outras assistências em todo o território palestino ocupado, e não pedem ao tribunal para determinar a responsabilidade de Israel sob a Convenção sobre Genocídio, e de forma alguma prejulgariam essa questão específica. Voltando à questão perante o tribunal, destacarei apenas alguns pontos-chave. Primeiro, como potência ocupante, Israel está vinculado pelo direito humanitário internacional, em particular, pelos regulamentos de Haia de 1907 e pelas convenções de Genebra de 1949. Sob essas normas e, no mínimo, Israel deve garantir as necessidades básicas da população no território palestino ocupado em todos os momentos, incluindo a provisão de alimentos, água, abrigo e suprimentos médicos. Deve permitir que o pessoal médico desempenhe suas funções e não deve adotar medidas que equivalham à punição coletiva. Mas as obrigações de Israel não terminam aí. De acordo com o artigo 59 da Quarta Convenção de Genebra, se uma potência ocupante não estiver disposta ou for incapaz de cumprir seu dever, de fornecer a totalidade ou parte da população do território ocupado, suprimentos e serviços essenciais, como é obviamente o caso em Gaza, ela tem o dever absoluto de facilitar essa provisão por organizações internacionais ou terceiros estados. Essas obrigações são incondicionais e são complementadas pelo artigo 69 do Protocolo Adicional 1º. Essas obrigações, no caso de Israel, são complementadas pelo dever decorrente das resoluções do Conselho de Segurança de não obstruir, atacar ou impedir que organizações e estados forneçam assistência humanitária de desenvolvimento urgentemente necessária à população no território palestino ocupado. Como potência ocupante, as obrigações de Israel em relação ao direito internacional dos direitos humanos também são acionadas. Sob essas obrigações, Israel deve respeitar, proteger e cumprir os direitos humanos fundamentais do povo palestino no território palestino ocupado. Estes incluem o direito à vida, ao mais alto padrão possível de saúde física e mental, a um padrão de vida adequado, a alimentação, vestuário, habitação, água e educação adequados. A obstrução por parte de Israel dos esforços
de organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, ou de terceiros estados para fornecer serviços básicos e assistência ao povo palestino, sob ocupação, a fim de que eles possam desfrutar desses direitos humanos protegidos, implica uma clara violação das obrigações de Israel em relação aos direitos humanos. Como membro da ONU e como parte da Convenção da ONU sobre Privilégios e Imunidades, Israel tem obrigações adicionais, relevantes para estes procedimentos consultivos. De acordo com o artigo 2 da Carta da ONU, Israel deve cooperar de boa fé com as Nações Unidas, fornecendo, citação, toda assistência em qualquer ação tomada, de acordo com a Carta, fim de citação. A obrigação de Israel de fornecer toda a assistência de boa fé às Nações Unidas abrange os principais órgãos da ONU, bem como outros órgãos subsidiários da ONU, incluindo a UNRWA. Como o mandato da UNRWA é fornecer assistência humanitária ao povo palestino, Israel tem o dever de dar toda a assistência à UNRWA, de boa fé. A tentativa de certos estados neste processo de limitar o artigo 2, subseção fento, como aplicável apenas a ações de execução pelo Conselho de Segurança, de acordo com o capítulo 7 da Carta, é incorreta e contrária à interpretação desta Corte dessa disposição, no parecer consultivo sobre reparações. Sob o artigo 25 da Carta, Israel também concordou em aceitar e cumprir as decisões do Conselho de Segurança. Israel deve, portanto, cumprir a resolução do Conselho de Segurança que exige que ele dê acesso irrestrito àqueles que fornecem assistência humanitária ao povo palestino. Israel também tem o dever de garantir que a ONU desfrute da capacidade legal necessária para o exercício de suas funções e cumprimento de seus propósitos. Este dever está consagrado no artigo 104 da Carta e no artigo 1, seção 1, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades. Além disso, Israel tem o dever de garantir às Nações Unidas e seus funcionários os privilégios e imunidades necessários para o cumprimento de suas funções. A obrigação está contida no artigo 105 do subseção da Carta e foi desenvolvida ainda mais na Convenção sobre Privilégios e Imunidades. Essa convenção estabelece que as Nações Unidas, bem como seus funcionários, propriedades e ativos, são imunes a qualquer forma de processo legal. Leis israelenses recentemente promulgadas que visam a UNRWA ao revogar seus privilégios e imunidades e permitir possíveis processos criminais contra a UNRWA. Funcionários violam esses deveres. Finalmente, a Convenção estabelece o princípio incontestável de que as instalações das Nações Unidas devem ser invioláveis. Essa obrigação tem várias implicações. Primeiro, as autoridades israelenses não podem entrar nas instalações das Nações Unidas ou de seus órgãos sem o consentimento deles. Segundo, Israel tem o dever positivo de proteger e salvaguardar essas instalações contra ameaças externas. E terceiro, Israel não deve atacar essas instalações. Importante, essas obrigações não são qualificadas e não deixam de se aplicar em situações de conflito armado. Assim, a falha de Israel em garantir a inviolabilidade das instalações da ONU nunca pode ser justificada, com base em conveniência militar ou segurança nacional. Agora me volto para a obrigação de Israel de respeitar o direito estabelecido do povo palestino à autodeterminação. Uma norma de jus cogens, gerando obrigações. Se essa obrigação deve significar algo, certamente exige, no mínimo, que Israel permita
a provisão de assistência humanitária de desenvolvimento ao povo palestino por aqueles dispostos a oferecê-la para fortalecer sua capacidade de alcançar a autodeterminação. A recusa de Israel em cumprir esse imperativo, enquanto perpetra violência indescritível contra o povo palestino, só pode confirmar os piores temores sobre suas intenções. A voz do tribunal, confirmando o escopo e a natureza das obrigações de Israel para garantir e facilitar a assistência humanitária de desenvolvimento à população palestina, servirá como uma força poderosa para impedir que esses temores se tornem realidade. Para concluir, o Reino da Arábia Saudita deseja enfatizar que o direito do povo palestino à autodeterminação está no cerne da questão perante o tribunal. O Reino aproveita esta oportunidade para reafirmar seu compromisso incondicional com o estabelecimento de um Estado palestino independente e soberano com as fronteiras de 1967, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. Esta posição inabalável é inegociável e não está sujeita a concessões. Senhor presidente, ilustres membros do tribunal, obrigado pela sua atenção. Isso conclui a declaração do Reino da Arábia Saudita.